Ele salvou 669 crianças do nazismo, mas o mundo só descobriu 50 anos depois. O nome dele era Nicholas Winton, e antes de tudo acontecer, ele era só um cara normal. Nicholas nasceu em Londres em 1909. Trabalhava com finanças, fazia contas, reuniões, telefonemas, aquela vida de escritório que não parece mudar o mundo. Ele não vestia uniforme, não tinha cargo político, não liderava nenhuma organização internacional. Ele apenas tinha uma rotina e tinha planos. No fim dos anos de 1930, a Europa já dava sinais de que algo muito grande estava vindo. Fronteiras endurecendo, famílias sendo vigiadas, leis mudando de repente, sempre contra o mesmo grupo. E para os judeus, o futuro estava ficando menor a cada semana. Em dezembro de 1938, Nicholas planejava viajar em férias. Era isso, uma viagem simples, até que um amigo que trabalhava com ajuda a refugiados fez um pedido. Antes de ir descansar, passa em Praga. Vem ver o que está acontecendo aqui. Nicholas aceitou, e essa decisão por si só já é assustadora, porque se ele dissesse não, a história terminaria aí, sem heroísmo, sem final bonito, só com silêncio. Quando ele chegou a Praga, ele não encontrou um cenário de guerra com tiros e explosões. Ele encontrou algo muito difícil de esquecer. Crianças, muitas crianças com casacos finos, pés molhados, mãos geladas, crianças segurando uma etiqueta com o nome, como se o nome fosse a única coisa que ainda lhes pertencia. E pais. Pais tentando não demonstrar pânico, porque o pânico assusta uma criança mais do que o frio. Era um tipo de desespero que não grita, ele sussurra, e exatamente por isso muita gente consegue fingir que não ouviu. Nicholas começou a conversar com famílias, e quanto mais ele ouvia, mais entendia que aquilo não era um problema político, era um problema humano, gente sendo empurrada para fora da própria vida. As autoridades locais estavam sobrecarregadas, organizações de ajuda faziam o que podiam, mas o número de refugiados era grande e o tempo era curto. E havia uma pergunta no ar, pesada, sem resposta. Quem vai tirar as crianças daqui? Nicholas não tinha a resposta pronta. Então ele inventou uma. Ele pegou o papel, caneta e do jeito mais simples possível. Um nome, depois outro, idade, foto, informações da família. Qualquer detalhe que ajudasse aquela criança a não virar uma estatística. O plano era louco, mandar crianças para a Inglaterra encontrar famílias dispostas a recebê-las e conseguir a papelada antes que as portas se fechassem de vez. E as portas estavam se fechando rápido. De volta a Londres, Nicholas descobriu que não bastava compaixão. Era preciso engenharia, burocracia, dinheiro, garantias e, principalmente, pessoas dispostas a abrir a própria casa para ter uma criança desconhecida. O governo britânico tinha regras. Uma delas, cada criança precisava de um lar confirmado. Outra regra, precisava de um depósito, uma espécie de garantia para cobrir custos. Nicholas então fez aquilo que ninguém imaginava num filme. Ele virou um vendedor de esperança. Bateu em portas, escreveu cartas, falou com igrejas, grupos comunitários, conhecidos, desconhecidos. Alguns diziam não de cara. Alguns diziam sim e depois sumiam. Alguns aceitavam, mas com medo, porque ninguém sabia como aquela história terminaria. E enquanto ele procurava famílias na Inglaterra, ele também precisava manter tudo vivo em Praga. Listas atualizadas, documentos, passaportes, autorizações. Cada carimbo era uma batalha, cada assinatura uma corrida contra o tempo. Mas o relógio não era só um relógio comum, era um relógio do medo. E então, finalmente, o primeiro trem. Imagina a cena, uma plataforma lotada, crianças com pequenas malas, uma etiqueta presa no casaco e pais tentando ser fortes com um sorriso que não dura nem 5 segundos. Porque no fundo eles sabiam, a chance era real, mas o preço era brutal. As crianças eram colocadas nos vagões, algumas choravam, algumas ficavam quietas tentando ser adultas cedo demais
E havia aquelas que ainda acreditavam que era só uma viagem curta, que voltariam logo, que era só um susto. Nicholas observava tudo como quem segura o mundo com as mãos, porque se algo desse errado, não era só um formulário perdido, era uma vida. E os trens começaram a partir, um, depois outro, e mais outro. E ao todo, 8 transportes conseguiram sair. 8 oportunidades que deram certo no meio de um continente que estava enlouquecendo. E com eles, 669 crianças chegaram à Inglaterra. 669 não é um número bonito, é um número pesado, porque cada unidade deste número tem rosto, nome, tem história. Mas existe uma parte dessa história que muita gente evita contar, porque ela dói. Havia um 9º trem, o maior, marcado para o começo de setembro de 1939. Cerca de 250 crianças estavam prontas. Passagens organizadas, famílias aguardando do outro lado. Era para ser o trem que fechava a operação. Só que no dia 1º de setembro, a Alemanha invadiu a Polônia, a guerra começou oficialmente e as fronteiras foram fechadas. E aquele trem não partiu. As crianças que estavam nele não tiveram segunda chance. Muitas foram deportadas depois. E para Nicholas, isso virou um tipo de sombra. Ele salvou 669, mas sempre soube que poderia ter sido mais. Quando a guerra terminou, o mundo contou seus mortos e começou a reconstrução. Nicholas também seguiu. Voltou ao trabalho, casou, teve vida, tudo normal por fora. E aqui vem a parte mais estranha. Ele não contou a história. Não vendeu a história. Não usou a história. Ele guardou. Guardou fotos, listas, cartas, recibos, nome, tudo dentro de uma mala, como quem guarda uma dor e uma vitória no mesmo lugar. A mala subiu para um sótão e ficou lá por décadas. Enquanto isso, as crianças cresceram, viraram adultas, algumas construíram famílias, tiveram filhos, netos, bisnetos. Uma árvore genealógica inteira que existia porque, em 1938, um homem decidiu não fingir que não ouviu. Em 1988, a esposa de Nicholas encontrou a mala, abriu e ficou parada, olhando para aquelas fotos e aqueles nomes. Porque ali não havia um arquivo, havia um milagre organizado à mão. A história foi levada a público. Nicholas foi convidado para um programa de televisão na BBC. Ele já era idoso. E mesmo ali, sentado diante das câmeras, ele parecia desconfortável, como alguém que fez o que achava certo e preferia voltar ao anonimato. Então veio a cena. A apresentadora olha para ele, olha para a plateia e faz uma pergunta simples. Existe alguém aqui que deve a vida a Nicholas Winton? E pede que se levante. Primeiro uma pessoa, depois outra, e mais outra. Até que Nicholas percebe que não é uma homenagem, é uma revelação. É a prova viva do que ele fez. E ele, ao em volta, se dá conta de que a sala está cheia de gente que só está ali, respirando, existindo por causa dele. E não apenas gente, famílias inteiras, uma geração inteira de pé. Nicholas tenta sorrir, mas desaba. Ele cobre o rosto, chora, porque aquela cena junta duas coisas ao mesmo tempo. A alegria de ver as vidas que vingaram e a lembrança das que não tiveram chance. E é aqui que uma história vira um recado. Não um recado moralista, um recado real. Porque Nicholas Winton não tinha superpoder. Ele tinha agenda, papel, telefone e a decisão de agir. Ele não salvou o mundo. Salvou um mundo de 669 crianças. E o mundo delas se multiplicou em milhares. Talvez você nunca esteja na cidade de Praga de 1938, mas a vida coloca o tempo todo pequenas plataformas na nossa frente. Um pedido de ajuda, uma injustiça pequena que ninguém quer ver, uma chance de fazer o certo quando ninguém está olhando. A diferença entre virar o rosto e estender a mão, às vezes, é só isso. Coragem em silêncio. Nicholas Winton não virou estátua no dia em que salvou aquelas crianças. Ele só fez o que precisava ser feito e voltou para casa. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão grande. Ela prova que o extraordinário não nasce da fama, nasce da escolha. Se essa história te tocou, guarda uma coisa. O mundo muda quando alguém decide que isso não vai acontecer na minha frente, não sem que eu tente. Porque no fim, o que Nicholas deixou não foi um discurso, foi uma sala cheia de vidas em pé.